Boa noite, pessoal. Chegamos. Para quem achou que a gente não ia vir, hein? Então, aqui estamos mais uma vez, pela penúltima vez deste ano, mas não de outros. Estamos aqui desejando uma muito boa noite para todo mundo. Vocês, meninas, meninos, meninas. Então, essa semana que passou fez um calorão danado, agora está fazendo uma chuvinha boa aqui pelo Rio de Janeiro. Tomara que esteja chovendo em toda a região amazônica, né, no nosso Amazonas, em Mato Grosso, em toda a região do Pantanal, enfim, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amazonas, Belém, enfim, e que tudo ali esteja se encharcando bastante para que nossa querida região amazônica inteira seja bastante abençoada pelas águas, e nossa fauna, nossa flora junto. Eu falei Rondônia e Roraima, né? É porque eu troco muito, vocês me desculpem, por favor. Ignorância de quem é do Sudeste. Podem me xingar que eu mereço. Eu queria também saudar os familiares dos quase 177 mil óbitos pela Covid-19 e dizer a vocês, não vamos perder as esperanças, a gente está juntos. Lamentar profundamente essas perdas. Eu mesma faço parte de famílias acometidas por perdas e por doenças. Então, queríamos dizer que estamos juntos e que a esperança não pode morrer. Esse é o novo lema da esperança. Ela não é a última que morre. Ela precisa ser aquela que realmente não morre, né? E também lamentar os acidentes da semana, né, como a queda do ônibus em Minas Gerais, porque a gente sabe que não são acidentes, como também as duas meninas negras, né, mortas no Rio de Janeiro por bala perdida, não são acidentes, né? São companhias que, em nome do lucro, continuam colocando ônibus absolutamente em condições impossíveis de circulação, para que, em nome do lucro, vidas se percam, né? Que vale a vida, né? Eu quero o dinheiro no bolso. E as balas perdidas, a gente já sabe. Pode até não ser o lucro, mas o que está por trás disso é uma mentalidade igualmente cruel, né? Pouco valor à vida, pouco valor à vida pobre, preta e parda, a vida, enfim, daqueles que têm menos acesso a praticamente tudo que é direito nesse país. Mas, apesar de tudo isso, nós estamos aqui mais uma vez nesse movimento enorme, fantástico, poderoso de resistência. O que faz essa força, esse poder, essa potência são vocês, que juntos, juntas conosco, prestigiam mais um domingo. E eu me emociono quando eu falo nisso, a gente está sempre aqui, né, nessa resistência. Então, prestigiando mais um domingo com esse ato de força, de vida. E hoje, particularmente, a gente tem dois convidados muito queridos. Uma que vocês solicitaram que voltasse e outro que ela trouxe de presente extra, que são a Laura e o Bruno. Antes de eu passar para essas duas pessoas lindas e o nosso querido Alan, que está sempre conosco, e a Zilma, essa linda que já está aqui, fazendo essa delicadeza maravilhosa de nos interpretar e traduzir, eu vou me audiodescrever. Eu hoje consegui fazer esse cabelo fantástico ficar ondulado, eu continuo com ele crescendo aqui, um pouco abaixo do queixo agora, ele continua castanho, mas empratecendo, olha que linda, minha mechinha aqui, ó, querendo aparecer. Cabelos, portanto, castanhos, da cor das sobrancelhas grossas, que também são castanhas, os olhos castanhos, que mais? A boca pintada de rosa, eu visto uma camiseta, uma camisa meio camiseta, porque ela tem alças, mas, ao mesmo tempo, aquela meia manga que deixa o ombro de fora, um motivo meio floral, rosa com azul, rosa
um rosa quase vinho com azul marinho e branco, a minha boa gargantilha de sempre, que é só um pontinho de luz que quase não se vê, e um brinco também num tom de rosa vinho para combinar com a blusa. Atrás de mim, o meu painel, que vocês já bem conhecem, mas para quem ainda não conhece, rapidamente uma descrição. Acima de mim, escrita em libras, a palavra amor. De um lado, as duas placas amarelas, a de cima escrito perigo, risco de abdução, com letras pretas, mas embaixo, para amenizar essa abdução, a placa dos Beatles atravessando uma rua e dizendo com isso que a abdução é pelas artes, né, para não deixar a esperança morrer e os ânimos se abaterem. E do outro lado, duas placas num composê, uma branca com letras pretas, uma preta com letra branca. A de cima, que é a branca, dizendo que hoje eu só quero que o dia acabe zen, com uma flor de lótus desenhada logo abaixo, e a de baixo, que é a preta com letras brancas, dizendo porque às vezes é preciso silêncio, e um megafone com um X na frente impedindo o barulho, né? Para dizer que o silêncio que a gente precisa para que o dia acabe zen é o silêncio interno, né? Não é aquele da denúncia, não. A gente não precisa fazer nenhum silêncio para denúncia, mas para dentro de nós, às vezes, até para que as denúncias que a gente faz com tanto vigor aqui nasçam com força. Então, é isso, gente. Com isso, eu passo a palavra aqui para o nosso querido Alain, que não está aqui. Então, peraí, eu vou passar a palavra. Já que o Alain não está aqui nesse momento. Apareceu ele. Fala, boneco. Pô, minha internet, gente. A internet caiu, mas enfim. Mas eu sobrevivi à queda. Não tem lá o beber, cair, levantar. Eu não bebia, mas caí e levantei. Gente, boa noite a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Problemas da internet à parte, eu já comecei com emoção esse programa, já comecei caindo, mas enfim, vou permanecer por aqui. Mônica, é um prazer estar aqui mais um Pan Academia, hoje recebendo Laura novamente, e agora acompanhada do Bruno, né? Isso é muito bom. Vou me audiodescrever. Bom, Alain é um homem de meia idade, pele clara, sou branco, cabelos castanhos escuros, curtos, sobrancelhas pretas, grossas, olhos castanhos, uso óculos, um óculos formato quadrangular, armação preta, uso barba, uma barba cerrada, preta, mas como diz a Mônica, empratecendo, o que revela a meia-idade, né? Tô com uma blusa azul, né? Porque a imagem está muito próxima, mas eu tô com uma blusa azul, tô num velho ambiente que é meu escritório, ao fundo se percebe uma parede branca e na pontinha da imagem, lá embaixo, algumas almofadas em tons de cinza, preto e branco. Tá bom? Olha, vou ser breve para poder ter bastante oportunidade para debatermos, porque o tempo voa. Né, Mônica? O tempo passa muito rápido nesse programa. E agradecer a Zilma, sempre generosa. Zilma, gratidão pela sua presença. Vamos fazer a audiodescrição da Zilma, né? É importante. A Zilma, uma mulher também jovem, de cabelos, hoje com uma novidade, Zilma cortou as madeixas, então ela está com cabelos curtos, assim, um pouco acima dos ombros. Zilma usa óculos, ela, nesse momento, está sem batom, mas ela se encontra com uma blusa preta e, ao fundo, uma parede branca para contrastar exatamente no momento da tradução e interpretação, facilitando, assim, a apropriação dos sinais, tá? Muito obrigado, Zilma. Passando já de imediato a palavra para a querida Laura. Laura, bom estar você com a gente aqui. Bruno já em breve. Beijo, Mônica. Até já. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mônica, Alain, Zilma, o Bruno aqui com a gente. Eu sou a professora Laura, né, da Universidade Federal do Paraná. Já estive no programa anteriormente, sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, compridos, olhos verdes, estou com batom porque gosto de batom, uma gargantilha, uma dourada, uma blusa preta. Hoje Curitiba
amanheceu com bastante chuva, já tem 2 dias, então deu uma refrescada, a manga é uma meia manga, estou na minha casa, no escritório, atrás de mim tem uma estante com livros, uma estante branca, e tem, agora que eu me dei conta, olhando, tem um Papai Noel comigo, perto do ombro, que deve ter sido deixado pela minha filha há pouco. E estou muito feliz de estar com vocês. O meu sinal pela comunidade surda é o dedo indicador e o dedo médio batendo na maçã do rosto bem devagarinho, tá, gente? Pertinho do olho, porque a marca do olho foi o que chamou a atenção da comunidade surda à época. Feliz de estar aqui, muito bem acompanhada, feliz de estar com o Bruno e feliz de estarmos ainda fortes na resistência, que não está fácil, e eu faço minhas palavras da Mônica também, das dificuldades que nós estamos enfrentando e de todas as situações semanais e diárias que pesam, né, demais. Nós precisamos ter momentos como esses, de nos afagarmos, nos reunirmos para tentar manter a nossa sanidade. É isso, passando para o Bruno, qualquer coisa que eu deixei de falar quando eu tiver a oportunidade, eu retomo daí. Ok, muito obrigado por passar a bola para mim, Laura. Então, me apresentando aí para as pessoas que estão assistindo a nossa live, eu me chamo Bruno Serdano, sou estudante de Psicologia da UFPR, no 3º ano, sou estudante com deficiência, sou cadeirante, trago aqui minha audiodescrição, né? Eu sou um homem branco, com cabelo curto, com uma franja virar para o lado direito, barba, meio longa a barba, né? A sobrancelha um pouco grossa, por descendência italiana, né? Utilizando uma camisa preta de uma banda punk de São Paulo, Dead Fish, que Dead Fish é antifascista, com a bandeira preta e vermelha. Atrás de mim tem uma parede branca, um projetor, um quadro do Cartola, sambista, do filme Pulp Fiction, e uma cortina preta cobrindo a janela, né? Então, gostaria de agradecer aqui ao convite aqui da organização da UFRJ, da UFRJ também, da Rural, né? Gostaria muito de estar presente aí no Rio de Janeiro, né? Curtindo um pouco, fugindo aqui do frio de Curitiba, mas quem sabe em outras edições possamos estar todos presentes, né? Tomara, tomara. Gente, super obrigada pelas audiodescrições e apresentações de vocês. Eu só queria, antes de começar a provocar vocês dois, no bom sentido, claro, da expressão, dar uns ois especiais aqui para o pessoal que está aqui. Tem colegas nossos de outras universidades, né? O Washington, seja muito bem-vindo. Olha só, tem a galera do LAPEAD, do LEPEDI, e tem uma pessoa muito especial que esteve conosco semana passada, que é a Letícia. Então, boa noite muito especial aí para a dona Letícia, a nossa celebridade também. Sejam todos e todas muito bem-vindas, ok? E aí a gente entra, então, no nosso tema, que é um tema parte 2. Quando a Laura veio aqui da outra vez, a gente conversou sobre o acesso, lembram? E o papo foi tão bom que a gente ficou... Ela, na hora, se comprometeu do repeteco. Só que é um repeteco estilo Laura de ser, não é um repeteco, uma coisa assim, vamos fazer de novo? Né? Você está achando que é assim? Não. Agora nós vamos fazer a continuidade do papo, ou seja, e depois do acesso, tem o quê? Tem a permanência, né, gente? Que é o mais importante. É o próximo desafio, né? Chegou. E aí? Então, Laura propôs da gente conversar um pouco sobre isso,
como que ela tem vivenciado isso, e ela não vivencia pouco, porque além da experiência dela na Federal do Paraná, ela tem estudado isso há muito tempo. Então, com isso, eu abro um pouco a palavra para Laura. Eu não sei como é que vocês dois se combinaram, se Laura primeiro, Bruno depois. Enfim, fiquem à vontade, vocês estão em casa, e na medida em que vocês forem trazendo aí um pouquinho dessa experiência, a gente vai se metendo, viu, gente? A gente vai se metendo, a gente, ó, nós aqui todas. Podem ir. Na verdade, se sentindo muito em casa, Bruno e eu nem combinamos. Ah, que bom. Vai na espontaneidade mesmo, na esperança, no coração mesmo das nossas experiências, né? Eu cheguei para trabalhar na permanência antes do Bruno, né? Mas, sem dúvida, a experiência que o Bruno tem é intensa. Por isso, agora, combinando, Bruno, eu vou conversar um pouco das questões mais administrativas e mais de logística e históricas, né, para sentar o tema da permanência no ensino superior das pessoas com deficiência, e depois você fique muito à vontade. Bom, a gente tem feito alguns programas, algumas lives ao longo do ano, mas a gente percebe que novembro e dezembro isso se intensificou bastante, até porque a gente já tem aí muitos meses de ensino remoto, de distanciamento presencial dentro da universidade, e o contexto da permanência, obviamente, é impactado. Então, eu diria que a gente tem uma história, alguns dados para comentar sobre a permanência que nós temos enquanto universidade brasileira. Não ouso a falar no nome de todas as universidades, mas, obviamente, de acordo com os estudos que a gente tem, que não são, né, não começaram ontem, algumas situações a gente pode tocar, alguns elementos dá para trabalhar, e depois a gente focar um pouco mais no que a gente tem conseguido fazer na Federal do Paraná, apesar de todas as adversidades e problemas que todas as universidades e os espaços que, enfim, lutam pela inclusão encontram, né? Eu tenho, nos últimos dias, me referido bastante de que não dá para a gente pensar que a permanência começou, pelo menos a luta pela permanência, ela é iniciada nos últimos anos, né? Nós já temos aí uma história de praticamente 30 anos que as universidades, aos poucos, vão se inserindo, tanto em acesso como permanência, e buscando, nas últimas semanas, tentar mapear da onde começou, né? Qual foi a primeira universidade brasileira que a gente tem notícias que, de fato, começou a institucionalizar, obviamente, num momento histórico, né, com dificuldades e adversidades diferentes do que a gente tem hoje, e foi a Universidade Estadual de Londrina, que, no ano de 1991, institui a sua comissão de acessibilidade. Então, essa comissão era para acesso e permanência, sobretudo, e por hora, do mapeamento que a gente fez, a primeira instituição que, de fato, tem esse movimento institucionalizado. Neste mesmo ano, a Federal do Paraná inicia as bancas especiais, pensando num acesso daquele momento, né? E, a partir daí, a gente começa alguns movimentos, porque é um momento de efervescência, pós-Constituição Federal. Na sequência, nós temos a LDB, né, que já está na sua maioridade há tempo, mas que ainda, né, muitas questões ainda não foram, de fato, alcançadas. E a gente pode dizer que a década de 90, sobretudo a partir de 96, a gente percebe um movimento maior das universidades pensando na permanência. E hoje nós já estamos na segunda geração, praticamente, de estudantes que são frutos de uma evolução legal, de aportes legais,
que fazem com que a permanência e o número dos estudantes aumente consideravelmente. Isso significa dizer que, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta na permanência, seja na educação básica, seja no ensino superior, este número de estudantes que aumenta muito em todas as universidades, mas que não atinge absolutamente o patamar que nós desejamos, ele é fruto, sim, de aportes jurídicos, ele é sim, fruto da luta da sociedade organizada, ele é, sim, fruto do movimento das pessoas com deficiência, ele é, sim, fruto de pesquisa, de trabalhos de extensão, de trabalhos de pesquisa, de trabalhos de ensino, que as universidades vêm tratando, é fruto de um trabalho imenso da educação básica. Sem a educação básica, nós não teríamos os nossos estudantes chegando à universidade. Então, todo esse movimento, para a gente falar de permanência, a gente precisa trazer esses elementos. Particularmente na Federal do Paraná, eu já comentei no outro programa, a gente tem o NAPNE nascendo em 2006, mas que também não foi fácil trazer o NAPNE, né? Os primeiros anos do NAPNE foi no porta-malas do meu carro, né? Os primeiros 3 anos, e de mais 2 professoras. E também não tínhamos espaço nem voz, absolutamente, para, de fato, ter um organograma dentro da instituição. Então, era um trabalho itinerante que se fazia, e quando as questões de acesso se tornam mais efetivas, chegam os estudantes, e daí como fazer, né? No NAPNE, a gente, que é o nosso núcleo de apoio às pessoas com necessidades especiais, que tem um número muito reduzido de técnicos, né? E a gente faz o que pode, mas sabemos, né, que se nós tivéssemos aí um número maior, uma equipe maior, uma formação básica dos nossos profissionais, desde o período da licenciatura e dos cursos de formação, dos bacharelados, a permanência seria diferenciada. Se os programas de fomento, como é o caso do Incluir, tivesse uma extensão maior de tanto financeira, né, como de alcance, para que as rubricas tivessem mais estabelecidas também. Se nós tivéssemos pregões acessíveis, se nós tivéssemos plataformas acessíveis, tudo isso contribuiria para uma permanência de maior qualidade. Então, antes de falar sobre ações propriamente ditas e questões mais de ensino-aprendizagem, a gente não pode deixar de trazer um pano de fundo, que é, muitas vezes, o pano central. Muitos aspectos, por estarem minimizados ou não estarem, de fato, na linha de frente, fazem com que o trabalho mais interno da permanência, ele seja comprometido, muito comprometido. E um trabalho de permanência comprometido significa que quem é que, de fato, sofre com isso? É o aluno, é o estudante, é a estudante, né? Porque são eles as pessoas que deveriam estar recebendo o maior número de apoios, né? E nisso eu já passo para o Bruno, né, Bruno? Que depois, então, você vai me dando a deixa, eu vou contando um pouquinho como é que a gente tem tentado fazer esse trabalho. Então, um pouco da minha história, assim, na Universidade Federal do Paraná, eu fiz o vestibular em 2017, 2018, passei por esse processo que a Laura mencionou, das bancas validadoras, que são necessárias para esse processo, para a gente verificar, né, se a pessoa que está se candidatando a essa vaga, ela se enquadra nos requisitos perante a lei, e isso é para poder garantir realmente o acesso das pessoas que têm direito a essa vaga, né? Então, em 2018 eu entrei, né? Passei no vestibular, mas aquele brilho de ter entrado na universidade foi com o tempo
se transformando, vendo qual é a materialidade da universidade, né? Que a universidade ela é um campo muito plural, mas para as pessoas com deficiência ainda ela está com uma certa dificuldade para a gente ter essa experiência acadêmica importante, né, inteira, né, questões assim de campus, de acesso aos prédios, intercampus, né, que são os ônibus entre os campos, dificultam essa experiência. Então, estamos lutando todos os dias para uma universidade melhor, para poder se formar com qualidade, que é o que a gente gostaria e é o que a gente luta, né? Uma permanência na universidade com qualidade que a gente busca, né? A Laura, nesse projeto que eu participo com a PIBIS, né? Programa de Inclusão em Pesquisa, né? Está sendo uma experiência muito rica, né? Já estou no meu segundo ano, um ano e pouquinho, né? Caminhando juntos sempre com a Laura aí, precisando, e é uma experiência muito rica para poder fazer uma mudança efetiva dentro da academia, né? Como teve um movimento há mais de 20 anos atrás, para que hoje eu estivesse aqui presente, né, fazendo um curso que eu gostaria de fazer, psicologia, e poder hoje ter a possibilidade de fazer mudança e fazer essas políticas se firmarem, se ampliarem, e essas dificuldades que eu estou encontrando hoje na universidade, que elas sejam superadas no amanhã, né? Sem dúvida. Nós temos uma das universidades mais antigas do país, então nós temos uma estrutura e temos prédio, o próprio prédio que o Bruno estuda, né, o prédio de psicologia, é o prédio que o Alan conhece, a Mônica também conhece, é o nosso prédio histórico, é o símbolo de Curitiba, e ele tem uma escadaria enorme, maravilhosa, ele tem uma escadaria. Então, a gente sabe o quanto foi difícil fazer com que este prédio tivesse uma entrada para as pessoas com deficiência física. As pessoas, e não só com deficiência física, né? As pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, pessoas com baixa mobilidade, baixa visão, enfim, estamos falando de acessibilidade. Isso. Então, há algumas situações que a gente percebe que no Brasil um prédio tombado, ele é nitidamente um prédio tombado mesmo, né, caído. E há um esforço muito grande, né, obviamente, das várias gestões que passaram na universidade para termos um prédio acessível. Mas aí já começa uma das grandes questões, eu acho que também foi... Bruno se debateu já várias situações com isso, porque a permanência só acontece quando você tem acesso, né? Acesso ao conhecimento, acesso ao espaço. E a gente percebe ainda o quanto as universidades ainda têm situações muito difíceis. A Rural também, né, enfrenta isso, até pelo espaço que é a Rural, né? Então, eu vejo que a questão da parte da acessibilidade física, estrutural, tem sido um grande desafio para uma permanência de qualidade. Uma universidade que tem, no nosso caso aqui, que tem vários campos, né, os próprios ônibus, né, que levam de um prédio a outro, de um lado a outro da cidade, só para estudantes da Universidade Federal, nem todos, uma minoria possui acessibilidade. Sei que Bruno já passou
momentos difíceis com relação a isso. Então, falar de permanência, o aluno entrou, daí, assim, são todas essas questões. Acho que antes da gente entrar nas questões da sala de aula, não dá para esquecer desses aspectos. Não é porque nós estamos num período remoto agora que a gente não pode esquecer que as barreiras físicas, elas são muito impeditivas para depois a gente chegar nas barreiras atitudinais e até as questões de ensino. O Bruno tem experiências complicadas, né, Bruno, com relação a esses aspectos. Gente, nós temos algumas perguntinhas já para vocês. Será que eu posso fazer? Pode. Uma delas tem a ver justamente um pouco com essa questão da pandemia que você acabou de falar. Como é que a gente está se organizando nesse momento? E aí, assim, porque assim, eu entendo que essas barreiras físicas, elas também existem na pandemia. Apesar da gente não estar se vendo, né? Se a gente compreende, por exemplo, como acessibilidade, o acesso a todas as tecnologias, e como tecnologia, tudo aquilo que me permite, que serve como um instrumento de mediação, né? Para me permitir o acesso ao conhecimento e tudo mais, acho que dá para a gente entender que o computador, a tela, tudo que a gente usa, né, também são meios importantes de acessibilidade, né, e que, de alguma maneira, substituem, nesse momento pandêmico, a acessibilidade física e ficam tão importantes quanto. E não deixam de ser físicas também, já que são, enfim, físicas no sentido de tocáveis, né? E aí, como é que vocês estão fazendo isso? Porque na UFRJ, por exemplo, para além da acessibilidade, da inacessibilidade física que temos, porque somos tombados, né, não só historicamente, mas também tombados mesmo, de várias outras maneiras, como a Laura bem disse, as tecnologias também são muito pobres em termos de acesso, de uso e tudo. Distribuímos uns chips que nem sempre funcionam, de uma abrangência pífia, né? Não adianta também ter chip se você não tem o equipamento adequado, se a sua casa é barulhenta, enfim. São questões de inacessibilidade física. Né? Eu estou vendo que o Bruno está aí num lugar até bonitinho, mas aqui, por exemplo, os nossos estudantes, quando eles conseguem um alojamento, é até mais ou menos razoável, mas a maioria não está em alojamento. E não tem uma casa bonitinha, porque vem de comunidades, vem da periferia. Não é assim, as casas podem ser barracos, não tem eletricidade, tem gatonete. Aí, quando o traficante manda desligar, está desligado. Entendem? São coisas desse tipo. Como é que fica isso aí com vocês? Como é que vocês têm vivido isso? E a segunda pergunta, que é a da Rosângela, o que está faltando? Será que esses programas que vocês mencionam, se não estariam correndo risco, né, com esses cortes constantes que a gente vem sofrendo aí nas nossas universidades? Chegaram mais duas. Né? Um comentário da Eliane, parabenizando o Bruno por representar os estudantes nesse momento, né, que precisam de garantia de acessibilidade para todos os espaços. E a Rosângela pergunta também o que falta na universidade para a inclusão ser uma realidade em relação ao acesso e permanência. Bom, é isso. Se quiserem... Bruno, fale. Quer falar primeiro? Fique à vontade. Eu já estava falando antes. Vamos fazer esse bate-bola. Então, bom, tudo bem. Então, a pergunta da Rosângela, eu acho que nesse momento, agora, a reflexão que a gente tem de que a permanência é a pauta principal para as pessoas com deficiência nas universidades. Em 2015,
foi conquistado uma lei de inclusão para acesso às universidades federais, que colocou a gente lá dentro, né? E agora estamos se deparando com a defasagem dessas universidades para receber a gente. Não é a gente que está deficiente, é as universidades que estão deficientes para receber a gente, né? Então, esse é o maior desafio. O que eu mais vejo, né, como eu tenho uma deficiência física, como temos universidades centenárias, aí elas têm um histórico, uma arquitetura muito antiga e muitos prédios tombados, como foi mencionado já aqui na live, que possibilita de fazer adequações nesses prédios. E esses prédios são de suma importância para essa experiência universitária, né? Aqui na universidade, como a Laura mencionou, aqui na Federal do Paraná, o prédio onde eu entro pela lateral do prédio, o teatro da reitoria, onde tem apresentações culturais, e também onde a entrega do canudo, tem uma escadaria também que impossibilita o acesso. E em outros prédios, bibliotecas, com estantes muito curtas, mas também tem a permanência de ter aulas acessíveis que incluam todas as pessoas que estejam assistindo essa aula, né? Mesmo a gente estando no ensino remoto, a inclusão também tem que ser trabalhada, né? A inclusão também na questão da permanência, né? Permanência financeira, que isso é importante ter programas de bolsa voltado a esse público, né? Que é mais defasado na sua história de vida e não consegue trabalhar, né? Caso que vemos uma dificuldade dos estudantes de conseguir conciliar universidade com trabalho, horários, muitas coisas. Então, resumindo, inclusão e permanência são mega importantes em questões arquitetônicas e questões educacionais, também questões financeiras para as pessoas com deficiência conseguirem se manter no curso durante esses 5 longos anos que a gente tem para conseguir se formar, né? Eu acho que eu vou comentar um pouco mais sobre os desafios que está sendo esse ano, né? E esse ano que vai terminar só em março do ano que vem, né? Então, nós temos aí universidades que iniciaram o seu ensino remoto em diferentes tempos, né? A nossa já inicia em abril e ela vai iniciando aos poucos, com uma primeira resolução muito adequada e muito preocupada, obviamente, com aquilo, até hoje, né? O que vem do Conselho Nacional de Educação, temos as disciplinas de estágio, etc. Mas eu entro no ensino remoto como professora no mês de abril já, né? E já iniciamos com inúmeras experiências. As primeiras 3 semanas, que a gente não sabia exatamente nem o que fazer, né? Não se tinha álcool, não se tinha nada, a gente estava completamente imobilizado, não havia máscaras, né? Não havia, enfim, como não há ainda para muitas pessoas, né? Para milhares, milhões de pessoas, né? Então, nós fizemos um primeiro levantamento, fizemos um primeiro questionário que encaminhamos a todos os estudantes. A primeira grande preocupação foi saber como eles estavam, como estava a sua saúde física, sua saúde mental, que tipo de acessibilidade eles entendiam que era necessário, se tinham internet, se tinham equipamentos. Então, a gente fez uma aproximação. E essa aproximação já nos disse o seguinte: muitos não responderam.
Muitos sequer a gente teve a devolutiva. Então, essa não devolutiva, ela nos assustou bastante, porque nós não sabíamos se eles estavam bem. Nós tentamos, via e-mail, enfim, as formas, né, possíveis que nós tínhamos de resposta, de contato, e aos poucos os contatos começaram. Nós tivemos no Brasil inteiro uma participação muito boa das nossas pró-reitorias de assuntos estudantis. Isso se deu de norte a sul do país. E aqui também nós tivemos a participação da Praia, como nas demais universidades. Esse programa de ou adquirir equipamentos, ou sinal de internet, ou ampliar o volume, a força da internet das pessoas, ou, enfim, as universidades foram, o que dá para perceber hoje, elas foram ajustando a partir das suas necessidades, das suas possibilidades. Mas a gente também percebe, ao começar a ler as diferentes formas como as universidades investiram, que houve, sim, algumas universidades que investiram mais e outras que investiram menos. Não tenho aqui como avaliar o porquê. Mas quando a gente está falando de investir mais no estudante, a gente está falando em todos os estudantes, né? Então, nós tivemos esse programa, foi um programa importante de acessibilidade, de inclusão digital, que teve um bom resultado, eu diria assim, e eu acho que o Bruno tem a condição de falar melhor, eu não quero também avaliar algo, porque se tem alguém que pode avaliar esse resultado, são os estudantes, né? A gente tem, obviamente, acompanhamento, mas são os estudantes que podem dizer. E, aos poucos, a gente foi, então, junto com as coordenações, também foi percebendo que algumas coordenações muito próximas dos estudantes e outras coordenações mais distantes. E a gente percebia isso tanto como professora, como também na coordenação do NAPNE, né? A gente foi percebendo que os movimentos dentro da universidade, no espaço remoto, também eles não têm uma uniformidade, como nada na vida, né? Aquelas coordenações que tinham um diálogo, que tinham uma entrada maior, e daí os centros acadêmicos com um papel muito decisivo na permanência dos estudantes, à medida que esses espaços, né, de coordenação, de direção de setor, que a gente chama aqui setor, né, o que abriga as universidades ou as faculdades, né, e os espaços acadêmicos, esse movimento de permanência, ele foi tomando um corpo um pouco maior. Isso não significa que um processo enorme de exclusão não estava acontecendo. Então, mas a gente começa a perceber que a gente também vai se movimentando um pouco nesse quadro que para nós também é bastante difícil. O volume de trabalho dos professores, a gente sabe, é uma coisa insana. Nós estamos, como disse um colega nosso, a gente não adoece, pode não adoecer do Covid, mas pode adoecer da imensa carga de trabalho que nos foi dado, tanto na educação básica como no ensino superior. Então, aos poucos, a gente vai voltando, né? A gente vai recebendo o contato dos alunos e vamos nos preocupando que nós temos, os estudantes com deficiência hoje, pelo menos 3 que eu não consegui mais notícia. E esses 3 têm um peso enorme, porque são 3 que a gente sabe que não se matricularam, as várias formas, né? Num contingente de 193 alunos, né? Nós temos também aí, depois desse contato com os estudantes, via levantamento, enfim, inicia-se o ensino remoto e daí inicia-se o grande impacto do que? As plataformas não são acessíveis. Então, o fato de não termos plataformas acessíveis, nós sabemos que o Meet é a plataforma mais acessível que se tem, isso é dito principalmente para os estudantes com baixa visão e os estudantes cegos. Nós iniciamos aí também um trabalho mais de coordenação, coordenação a coordenação, de estudante a estudante. Alguns estudantes nos deram a seguinte devolutiva, alguns não, muitos. Eu estou rendendo mais agora. Eu tenho, depois que recebeu as condições para
ter uma internet adequada, e que não tem a dificuldade, muitas vezes, principalmente da área visual, nos deram uma devolutiva bem interessante. Eu estou produzindo como nunca produzi. Então, também é um quadro de complexidade que algumas exclusões se acirram ainda mais, e outras pessoas, e outros estudantes, apontando que tiveram uma resposta de aprendizado maior. Mas muitos deles, por conta desse tempo de estar em casa, se organizando, e muitos tendo professores que estavam atentos, mas inúmeros professores também desatentos a essas questões. Então, tudo, né, com uma variabilidade forte de comportamento nas coordenações, com os professores. A gente tem aí experiências interessantes de professores que adaptaram realmente o seu conteúdo, as suas provas. Nós temos relatos de estudantes que comentaram que professores trouxeram provas de 130 perguntas, né, por uma avaliação. Então, assim, é uma realidade muito diversa. E a gente, enquanto NAPNE, a gente começa a trabalhar nessa perspectiva de formiguinha, porque o aluno, muitas vezes, que tem uma determinada deficiência, se sente mais, não, eu tendo as minhas condições de acesso virtual, eu estou negociando com os professores. Tem alguns, né, os estudantes com autismo, uma preocupação muito grande, e também eu ouvi, a gente conversou muito com os professores, tem alunos, né, eu ouvi de uma professora, a gente estava comentando sobre essas questões das experiências na pandemia, e ela falou, Laura, eu percebi que alguns dos estudantes com deficiência que eu venho, ela da área de ciências biológicas, que eu venho acompanhando há muitos, né, já há 4, 5 anos, que eles se sentiram melhores de estar no momento. Eu tenho um pouco de receio, vou tentar traduzir o que ela falou. As dificuldades que esses estudantes estavam enfrentando, de muitas vezes terem dificuldades de ter colegas para fazer o trabalho em grupo, aquele olhar do outro sobre a deficiência, no momento remoto eles não estavam enfrentando. E isso deu para alguns estudantes uma organização emocional maior. Para outros, uma fragilidade enorme da solidão. Então, assim, gente, falar de ensino-aprendizagem, sobretudo dos nossos estudantes, né, que tem um processo de exclusão histórico muito forte, o que eu estou percebendo nesse final de ano, assim, é uma imensidade de situações acontecendo, tá? De experiências importantes, positivas, e de experiências de exclusão que continuam se acentuando também. Então, é complexo, é um caso, assim, que eu acho que é importante, passado esse momento, a gente conseguir ter um mapa melhor disso. Nós voltamos a ter uma outra, procurar os estudantes após o mês de agosto, né, e a gente percebe daí um retorno melhor dos estudantes, mas, assim, é um trabalho de formiga com os professores, com as coordenações de curso, e nós organizamos orientações mais gerais, via processo SEI, para todos os coordenadores, para alguns estudantes montamos relatórios individuais, lembrando os professores que mesmo no período remoto, o estudante continua tendo os direitos, sobretudo estabelecidos na Lei Brasileira de Sinais, eles precisam de um tempo a mais nas provas, a devolutiva dos trabalhos precisa ter pelo menos 50% a mais do tempo. Então, todas essas questões a gente vem trabalhando. Eu vou parar agora, porque eu vi que tem mais questões, eu tenho que ficar quieta. Tem muitas questões, na verdade. Eu acho que já tem pelo menos aqui umas 5, né, Mônica? Olha, as questões são... Eu vou dirigi-las a vocês, né? Aí o Bruno e a Laura identificam qual aquela que eles podem contribuir mais, tá bom? Então, as perguntas estão dirigidas, no meu entendimento, para vocês dois, tá? Bom, a Letícia Freitas, que esteve com a gente aqui, é Lelê, né? Que esteve com a gente aqui na semana passada.
falando sobre a questão da deficiência intelectual, ela também é uma aluna da universidade, ela é da UFRJ, e tem deficiência intelectual, e ela está participando aqui com a gente. A Letícia diz o seguinte: como foi pensada a estratégia, se foi pensado, né? Estratégias para a inclusão, imagino, de pessoas com deficiência, no que se refere ao acesso dentro da universidade. E aí ela localiza aqui uma dimensão, ela está falando sobretudo de pessoas com limitações motoras, ela sinaliza cadeirantes. E ela pergunta: e aí, Bruno, isso é difícil para você? Você já respondeu um pouco sobre isso, desses desafios de se localizar dentro da universidade, se deslocar entre os diferentes campi da universidade e dentro da universidade. Bom, a Eliane Tito, beijo, Eliane, tem tempo que a gente não se encontra, pergunta: como fica a questão da equidade da universidade em tempos de pandemia? Já que a gente está falando de pandemia, né, equiparação de oportunidade, como é que esse debate acaba acontecendo nesse momento? A Maria de Lourdes... Não, é a do Matheus direto. É do Matheus direto? Isso. Lá embaixo. Mônica, Alain e Laura. Boa noite, Matheus. Muito obrigado. Você sempre conosco aqui. Gente, com acesso permanente. Agora é pedagogo. Parabéns para ele. Se formou. Outro exemplo, viu? Bacana. Desculpa, Alain. Olha, com acesso e permanência, a coisa está pronta. A coisa está pronta? Na verdade, é uma pergunta. A coisa está pronta? Me parece que se soma isso a participação com a aprendizagem. Não apenas juntos, mas com os pares. Junto ao acesso e à permanência no ensino superior, como aprofundamos e pensamos isso articulando a função social da universidade? Aí ele fala: será que eu fui claro? É que entendo que seja necessária uma harmonia nessa articulação. Então, fica aí a provocação para vocês dois, tá, gente? Por hora, se bem que já temos 51 minutos de programa, mas por hora, ficamos por aqui. Tem mais uma? Ah, chegou aqui. Débora, Bruno e Laura, gostaria de ouvir vocês numa questão. Enquanto alunos universitários, qual seria o passo inicial para começar ou dar continuidade a projetos de acessibilidade? São essas. Jota, Laura. Você agora. Então, pegando aí a última pergunta aí que a Débora trouxe aí, que eu acho que eu vou trazer mais contribuições, né? Eu vejo como um papel dos estudantes hoje fazer a pressão nos órgãos da universidade, né? A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a de graduação, até a de inclusão também. Eles são muito parceiros nossos, né, em todas as batalhas aí, mas sem estar lutando e falando: faça isso, faça aquilo que, né, a gente precisa, né, não conseguimos conquistar nada. Eu, como uma experiência que tive, acho que foi em 2018, 2019, eu tinha um dos campos que eu ia lá estudar minhas matérias biológicas, né, que em outro campus, eu tinha que pegar um intercâmbio, que era o ônibus, né? Esse ônibus, na área onde ele estacionava, tinha blocos de concreto ao lado, um ao lado do outro, bem ao local onde o ônibus parava. O ônibus tinha elevador, aquele lá que eu peguei, né? Mas a dificuldade que o motorista tinha para poder acertar o ônibus, para poder conseguir descer a rampa, vinha por causa desses blocos que, não sei por Deus, existia lá, né? E com limitação junto com o NAPNE, a CIPAD, foi conseguido, conquistado uma mudança do local onde se estaciona nesse campus, né? Mas foi uma coisa minúscula comparado com todas as coisas que a gente tem que ainda superar dentro da universidade.
Hoje, nessa questão de localização, eu como cadeirante se movimentar na universidade, nos meus primeiros anos, no primeiro ano, principalmente, eu tinha muitas aulas nesse campus que eu mencionei, o Centro Politécnico. É um campus enorme, ele cheio de morros e calçadas que não eram acessíveis, tinha que ir pelo canto da rua para acessar o prédio que eu tinha que estudar, né? Pegava o ônibus que às vezes vinha, um ônibus que o elevador estava quebrado, ou um que colocaram na linha que nem elevador tinha. Então, tinha uma época que eu parei de pegar um intercamp, né? Por questões de estresse, atrás de estresse nessas viagens que eu fazia para estudar, né? Aí eu tava indo de Uber, né? Gastando meu dinheirinho suado aí. Hoje minhas aulas é mais aqui no centro, em questão de estágio, bolsa da universidade, consigo alugar um apartamento mais próximo da universidade, melhorando assim a acessibilidade para mim chegar na universidade para estudar, mas vejo que essa não é a realidade da maioria dos estudantes da universidade que enfrentam 1 hora e meia para chegar de ônibus nas aulas. Se é uma pessoa com deficiência, tem mais dificuldade, caso que a cidade ela tem acessibilidade até um certo ponto, né? Não tem piso tátil em todos os locais, não tem rampas em todos os locais, tem falta de manutenção também, que dificulta essa locomoção, né? Eu vou tentar trazer alguns aspectos de forma rápida, porque o nosso tempo está terminando. Uma das questões traz o que temos para o ano que vem, sobretudo, né? É uma diminuição de pelo menos 40% dos nossos recursos, que já foram diminuídos, né? O programa já trouxe várias vezes essas questões, as dificuldades que as universidades estão enfrentando. Eu temo muito de que essas bolsas que a gente tem, que são as bolsas tutores, que os estudantes com deficiência que necessitam possuem, que é um colega, né, que tem 12 horas como a bolsa, que acompanha. Essas bolsas tutoras, elas são feitas, o NAPNE orienta, mas quem faz a seleção são as coordenações de curso, porque a gente tenta envolver o máximo a coordenação de curso. Ela precisa assumir esse estudante. O estudante não é do NAPNE, o estudante é da universidade. O curso tem uma responsabilidade grande, os departamentos. Então, a gente não pode imaginar que uma unidade é a responsável. É um conjunto, né? É a universidade como um todo. No início do ano, antes de iniciar a pandemia, nós já tínhamos feito as nossas contas. E não teria bolsa tutor para quem iniciasse a universidade no segundo semestre. Se nós tivéssemos uma entrada de estudantes que necessitassem desse apoio, já faltaria. E mesmo os estudantes que iniciaram no mês de março com bolsa tutor, não findaria o ano. Em função da pandemia, como muitos estudantes tiveram aí, como eu falei, é muito complicado, porque é uma situação bem complexa. Alguns se sentiram com maiores condições. Nós temos uma estudante que precisava de 2 tutores, e agora, no momento da pandemia, ela não quis nenhum, porque ela estava conseguindo a partir do momento que ela teve acesso digital. Nós tivemos a entrada de estudantes que precisaram de 2, porque um não bastou, estudante tutor. Então, o que mais nos preocupa? Esse corte gigante que nós teremos o ano que vem, o que vai acontecer, né? Principalmente com relação a esses recursos que a gente tem tratado, principalmente com Bolsa Tutor, que é uma experiência muito positiva no Brasil inteiro. A gente percebe que as universidades, a Bolsa de Tutoria tem sido, Mônica e Alain, um recurso, um apoio importante, assim,
muitas universidades dizendo isso. Então, isso a gente não sabe como fazer. O que vai acontecer? O ano financeiro terminou em outubro. O último mês que os nossos estudantes, tutores, recebem para apoiar os estudantes com deficiência, termina agora em dezembro. Porém, eles vão ter aula em janeiro, fevereiro e março. Quando a gente vai receber recursos pela universidade, a gente não sabe. Então, isso vai atingir a permanência de muitos estudantes que necessitam desses tutores. Então, aí está um grande problema. Assim como temos aqueles que, né, bem que não precisam, nós temos uns que, sem o tutor, não precisa do tutor. Ele é o mediador junto com o professor. Então, esse é um aspecto bastante complexo, né, que sem recurso não se faz permanência, sem recurso não se tem inclusão. A outra coisa importante que o Bruno traz, e também uma das questões, é que o NAPNE, e os estudantes precisam ter um embate com o NAPNE sempre que necessário. Então, a gente precisa ouvir muitas coisas, porque por mais que nós estejamos na luta pela inclusão, às vezes a gente não consegue perceber exatamente algumas dificuldades que a gente não visualiza. Então, tem que estar aberto. A gente tem que estar com o corpo pronto para apanhar também, né? Nessas situações. A gente sabe que em muitos momentos isso também aconteceu, e isso é saudável. Isso é importante, que os estudantes façam os seus, né, façam as suas reivindicações, façam os seus gritos com a instituição, com o NAPNE, com os professores. Então, isso faz parte. Essa condição mais harmônica, e eu entendi quando, eu não lembro se foi o Matheus, esse harmônica no sentido de uma luta única. Ela é feita, mas ela tem que ter embates, porque a exclusão, ela tem que ter embate todo tempo, gente. Se os estudantes não forem direto, né, reivindicar, se a gente não reivindicar enquanto espaço, não só os nossos gestores locais, como as gestões maiores, tá tudo bem, não vão se mobilizar. Então, aquilo que o Bruno falou, a mobilização é do grito também, da reclamação, né? Tá quase na hora, né, Mônica? Ah, sei lá, esse problema é do Alan. Pois é, a gente acabou de batemos agora 1 hora de programa. Tá vendo? Quem mandou você falar? Eu vou começar a chamar ele. Aí eu chamo ela de harmônica. É complexo, gente. Tem muita coisa para falar, né? Mas eu penso que a grande questão, Mônica, assim, e que eu acho que o ano que vem, porque a gente vai continuar remotamente, né? É tentar compreender melhor quais foram, dentro desse contexto desse ano, que foi de muita perda, muita dor, né? O que a gente conseguiu enfim, de positivo com relação a esses estudantes, que ganhos eles tiveram, pelo menos alguns, um percentual, e o que se perdeu, né? O contato. Eu penso que é a questão de saber o que está acontecendo, a comunicação agora, ela é vital, porque... Sem falar que a gente ainda não tem certeza se o decreto vai cair. Porque dia 11 é que vai ser discutido, e um dos argumentos centrais que o Toffoli usou para a suspensão não me agrada. Foi até Cláudia Werneck que chamou a atenção para isso, que é o fato da porcaria lá do preferencial. No despacho dele, ele faz alusão a isso. Isso não é bom, porque o preferencial não se sustenta. Ele teria de ter feito alusão à Constituição e à Convenção. Entendeu? Então, ainda corre o risco de, nessa discussão do dia 11, a gente ainda perder de novo. Eu fico sempre muito preocupada, porque se esse decreto fica, aí acabou, gente. Aí realmente eu fico... Mas no próximo dia 11, Mônica, o que a gente vai discutir é a suspensão do decreto dada pela liminar do Toffoli. Ainda não é audiência para discutir a suspensão total do decreto. O que vai se discutir é a suspensão. Então, uma vez discutida a suspensão, porque ele precisa levar ao colegiado pleno
se a decisão dele não é unilateral. Aí, se confirmado pelo colegiado de ministros, suspende. E ainda vai ter no futuro, sabe-se quando, uma audiência para se discutir, aí sim, a suspensão do decreto na totalidade. Ou seja, né? É fundamental que nesse dia 11 ele ganhe, porque aí mantém... Sem dúvida. Suspenso ele fica. Pois é, sem dúvida. Você falou isso mesmo. A gente ainda vai ter um enfrentamento em 2021, porque eu estou fazendo uma análise otimista. Eu espero que no próximo dia 11, os demais ministros acompanhem o voto do relator, que foi o Dias Toffoli. Votar a suspensão, ainda vai se votar a inconstitucionalidade, que é isso que está sendo alegado, no futuro do decreto. O decreto ainda não cai, ele fica suspenso. Pois é, mas o próprio Toffoli não mencionou a inconstitucionalidade, infelizmente. Pois é. Não deu peso a isso. Eu vejo também, assim, aproveitar que o Bruno está aí, a Letícia também, outros estudantes, a importância dos estudantes universitários organizarem um movimento, né, online de luta contra esse decreto, né? Eu não sei se está correndo isso em algum espaço, mas a gente já fez de várias organizações, de várias entidades, né? Mas a organização dos estudantes com deficiência nesse país tinham que se levantar nesse momento, porque vai atingir diretamente, atinge cotas, atinge tudo, né? Atinge financiamento, permanência. A título de informação mesmo, existe uma coisa chamada Coalizão Nacional pela Defesa da Educação Inclusiva, que não engloba ainda as universidades, uma série de ONGs e movimentos vinculados a direitos humanos, ONGs que eu diria do bem e do mal, ou seja, esses movimentos que são verdadeiramente vinculados a direitos humanos, mas tem também a galera como o Instituto Ayrton Senna e esses outros que a gente olha assim um pouco desconfiados, né? De toda maneira, é uma coalizão importante no que diz respeito ao momento, né, político, que é um momento delicadíssimo, no que tange as ameaças, né, porque passa a inclusão, e acho que é um movimento que está inspirando aí as universidades que muito prudentemente não quiseram participar disso, a se organizarem. Quem sabe tem algo de bom por aí, né? Pois é. Agora, gente, como o meu querido Alan está de olho no relógio, eu vou ter que fazer o papel aqui da harmônica e começar a encerrar o papo. Mas antes, desculpe, Alan, só lembrando a vocês, semana que vem nós vamos ter uma pessoa que fala inglês aqui. Então, o que eu estou pensando em solicitar a vocês? Que além de se inscreverem no nosso canal, como a gente sempre pede, aliás, não sempre, eu esqueço, porque eu sou péssima da gente se vender, sabe? Mas inscrevam-se, por favor, coloquem aos 4 cantos do mundo, façam aí as suas, enfim... seus marketing. A propaganda, era isso que eu ia dizer. Vai ser o Tony Booth, que é o criador do Índice para a Inclusão. O que eu vou pedir a vocês? Usem bastante o Índice para a Inclusão e mandem perguntas a priori. Eu tive essa ideia agora, aqui, enquanto vocês iam conversando. Eu acho que vai facilitar muito a live e a gente vai perder menos tempo nessa coisa da tripla tradução, se vocês mandarem antes. E eu vou estudar a possibilidade de fazer inscrições pelo Zoom ao vivo, tá? Então, eu só vou poder abrir sem inscrições. Vai ser um Deus nos acuda, vai ser aquela história do quem chegar primeiro. Então, fiquem ligados, que eu vou estudar isso, vai ser tipo entre hoje e amanhã, e aí o resto vai assistir pelo YouTube. Quem quiser mandar perguntas, comecem a pensar. Tony Booth, busca aí na rede e mandem as perguntas. E quem quiser participar direto, inscrição, que aí vai ter um link próprio do Zoom. Senão a gente não vai dar conta na hora da tradução, tá bom?
Acho que é isso. Laura, muito obrigada. Bruno, eu não sei nem o que dizer. Bruno, a sua importância é fundamental. Você aqui representa milhares de alunos nesse momento, tal como Letícia representou semana passada. Que as suas vozes não se calem nunca. E que você e Letícia e tantos outros, uma vez profissionais, continuem berrando, sabe? Berrando Brasil afora e mundo afora. Porque aliados são muito importantes, mas nada como a voz de vocês. Nada. Nada substitui isso. Então, eu, como aliada, morte digo, nada como a própria voz. Vilma, sua linda, olha, eu estou de joelhos para você, beijo seus pés, você é tudo de bom, muito obrigada. Sozinha você aguentou a gente aqui. E olha que esse povo fala, hein? Obrigada mesmo. Mônica, tem uma solicitação de uma pergunta importante para a semana que vem ali no chat, só para te avisar. Ah, tá. Depois eu vou olhar o chat, então. Ainda faltou... Não, mas é para você a pergunta. Sobre a live da semana que vem. Ah, foi? Uhum. Gente, eu leio depois e respondo. Vocês não conhecem o Alan nervoso e eu não quero ver. Eu vou olhar depois e respondo. Prometo, lá no Face. Tá bom? Obrigado, Bruno. Valeu, viu? Beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, amores. Beijo, gente. Fiquem bem, fiquem bem. Beijo, beijo, beijo a todos e todas. Até semana que vem. Hoje eu nem posso brincar muito, porque já passou 12 minutos do tempo. Tchau, baby. Tchau.